Estamos vivendo dias difíceis, tempos difíceis, problemas, mortes, preocupações, doenças, tanta coisa ruim acontecendo, não é verdade? Mas eu tenho uma palavra para você, e a palavra é: não chore. Talvez você não esteja entendendo nada, mas você vai entender. Fica comigo até o final desse vídeo. E antes de começar a palavra, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo para abençoar todo mundo. Quero contar uma história para vocês. Essa história se encontra em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos lá, vamos pensar nesse cenário. O texto diz que uma viúva estava indo enterrar o seu filho único. Esse é um problema, essa é uma dor que algumas pessoas já sentiram, a dor de enterrar um filho. A dor, primeiro, dessa mulher de perder o marido. Imagina, o marido amigo, parceiro, anos juntos, anos construindo sonhos, projetando um futuro, projetando realizar tantas coisas, e esses sonhos são interrompidos. E todo aquele planejamento para o futuro acaba de repente. Inesperadamente, aquela mulher se torna viúva. Aquela mulher estava sonhando, estava planejando, estava querendo construir algo com alguém amado. E ela foi impedida de continuar essa construção. A vida costuma pregar essas peças. A vida costuma arrancar de nós pessoas, situações, nos arrancar de alguns lugares. E nós precisamos entender o seguinte: como vamos reagir a tudo isso? Para aquela mulher sobrou uma esperança. Para aquela mulher sobrou um filho. Imagina que esse filho era muito parecido com o pai. Talvez fisicamente, ou talvez o jeito dele era muito parecido com o pai. E cada vez que aquela mulher olhava para o filho, ela lembrava do seu amado, lembrava do seu marido. E agora, essa mulher enfrenta talvez a maior batalha da vida dela. O filho dela morre. E essa mulher se vê sozinha, desamparada. E agora, como eu vou viver? Eu vou depender de favores de alguém, eu vou depender que alguém me sustente. O meu filho que estava crescendo, que estava se desenvolvendo e cuidaria de mim, cuidaria da casa dele, desenvolveríamos alguma coisa juntos, e agora não podemos mais, porque o meu filho está morto e agora estou indo com ele para sepultá-lo. É interessante observarmos o seguinte: o texto diz que Jesus estava acompanhado de uma multidão. O texto diz que uma enorme, uma grande multidão seguia o Mestre. A multidão que estava acompanhada da vida. E de um outro lado, a multidão que estava acompanhada da morte. Uma multidão celebrando vida com o autor da vida. Outra multidão chorando, se entristecendo com aquela mulher que estava indo sepultar o seu filho. Essas multidões se encontram na entrada da cidade. Uma estava entrando para levar vida, a outra multidão estava saindo porque a vida já não estava mais no corpo daquele garoto. Essas multidões se encontram, e aí o que acontece?
O que me chama a atenção é o seguinte: Jesus percebe aquela mulher. Entenda bem, independente do tamanho da multidão, independente se existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, Jesus sabe exatamente o que se passa no seu coração. Jesus sabe exatamente a dor que você está sentindo. Jesus sabe exatamente aquilo que te preocupa, aquilo que te machuca, aquilo que te entristece. E quando Jesus percebe aquela mulher, ele se compadece dela. O que eu acho lindo no ministério de Jesus, mais lindo do que a divindade dele, eu percebo a humanidade. O Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós e se compadeceu da humanidade. E sentiu dor. A dor daquela mulher não era uma dor estranha para o mestre. O mestre sentiu o que ela estava sentindo naquele momento e ele para. A sua dor tem o poder de chamar a atenção do mestre. A sua dor tem poder de fazer com que ele te perceba mesmo em meio a uma enorme multidão. Multidão já é muita gente. Pensa em uma grande multidão, outra grande multidão. Imagina o tamanho dessa multidão, imagina quanta gente tinha ali. Mas a dor daquela mulher não passou despercebida por ele. Assim como a sua dor não passa despercebida por ele. Assim como ele está olhando para você exatamente agora. E ele sabe tudo o que está te afligindo. Ele sabe tudo o que está te machucando. Tudo que está te incomodando. E a palavra dele para você é a mesma palavra que ele deu àquela mulher. Não chore. E talvez você pense o mesmo que possivelmente aquela multidão pensou, pelo menos aqueles que estavam próximos. Como assim? Quem esse cara acha que é? Que homem insensível é esse? Será que ele não sente o que ela está sentindo? Como ele pode chegar e falar, não chore? A gente sabe, né, quando a gente vai no velório de alguém, a última coisa que a gente diz para a família que está em luto é, não chora não, não fica assim não. Porque há um momento de chorar, e isso é válido. É necessário passar pelo momento da dor, pelo momento do luto. Mas o que eu aprendo nesse texto, nessa lição, que Jesus estava dizendo para aquela mulher, foi-se o tempo do choro. Enxugue suas lágrimas, para que você possa ver melhor o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Sabe por quê? Quando nós estamos chorando, nós perdemos um pouco o senso de tudo que está acontecendo. Geralmente quando choramos, nossa vista fica embaçada, os nossos olhos cheios de lágrimas nos impedem de ver com clareza aquilo que está acontecendo à nossa volta. Os nossos olhos, né, cheios de lágrimas, fazem com que geralmente a gente abaixe a cabeça, né? Eu estou chorando, eu estou em luto, eu estou mal, eu não consigo nem olhar para o alto. Eu não consigo nem contemplar aquilo que Deus está fazendo. E quando Jesus fala para essa mulher, não chore, eu percebo essa instrução da parte dele. Limpe bem os seus olhos, para você ver, para você contemplar o que eu vou fazer daqui a pouco. E Jesus, para surpresa geral, ele toca naquele caixão. Tocar no caixão deixava a pessoa impura. O mestre, o santo, se torna impuro para poder ressuscitar alguém. Ele toca no caixão, independente se ia ser criticado ou não, mas ele sabia o que ele estava fazendo ali. Uma vida vale mais do que qualquer conceito e preconceito. Uma vida vale mais do que qualquer tradição. Jesus está mostrando ali, esse menino vale muito. Essa moça vale muito também. Eu vou ressuscitar esse menino e vou dar uma vida nova para essa mulher. Uma esperança, um futuro. E Jesus choca todo mundo quando ele manda o menino levantar. E o menino se levanta, e o menino ressuscita. E ele entrega aquele garoto para a mãe. Como se ele estivesse falando, a sua esperança tinha acabado? Tá aqui, toma sua esperança de volta. Você estava chorando, desesperada, porque não sabia o que ia acontecer no futuro? Tá aqui, eu te dou um futuro, uma esperança. E é exatamente isso que ele tem preparado para nós.
Lá em Jeremias, o profeta fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O que ele tem para mim, o que ele tem para você é um futuro de paz, de esperança, de prosperidade, de abundância, de conquistas, de realizações. Rodrigo, mas aquilo que eu perdi no caminho, se isso de fato é importante para você e você vai precisar disso para continuar a sua caminhada, Deus tem poder para trazer de volta a vida. Jesus diz em sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é interessante que aquela multidão estava indo sepultar o garoto e agora essa multidão pode acompanhar o mestre. E a multidão da vida se torna maior ainda. E é exatamente isso que ele quer de nós nesse tempo de desesperança, de desafetos, de julgamentos, de dedos apontados, de indiferença, de tanta morte, tanta perda, tanta falta de fé, tanta incredulidade. Ele espera que chamemos mais pessoas para compor essa multidão. Que mais pessoas possam ver a minha vida, a sua vida, perceber o que Ele está fazendo em nós e dessa forma se sentirem atraídas para participarem disso também. Aqueles que estavam indo em direção à morte, aqueles que estavam destinados a sepultar os seus sonhos, os seus planos, os seus queridos, que esses possam entrar na multidão da vida e seguir no outro caminho. Conversão é isso. Convergir, mudar a rota, mudar o percurso, mudar o trajeto. Eles estavam indo em uma direção e porque encontraram com o autor da vida, eles mudaram de direção. Que o mesmo aconteça na sua vida. Se você ainda não teve esse encontro com Ele, permita-se ser achado por Ele. Busque-o com todo o seu coração, porque Ele vai se revelar a você. E dessa forma, o curso da sua vida mudará completamente. Estávamos indo para um caminho. Ao encontrarmos-nos com Ele, mudamos a rota, mudamos a direção. Uma vez destinados ao inferno, à perdição, depois que encontramos com Ele, somos destinados ao céu. A vida eterna, a vida plena e abundante, naquele lugar que Ele prometeu pra gente, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, Ele restaurará todas as coisas. Assim como eu comecei, eu encerro esse vídeo. Não chore, não chore, não fique desesperado. Encontre-se com Ele, com o autor da vida, e vida abundante você encontrará. E essa vida transbordará. Você se tornará uma fonte que jorrará vida para a eternidade. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas. Que Deus continue te guardando, te protegendo, te firmando no caminho. Avance.